Nós muitas vezes, sem querer, vemos e entendemos e interagimos e recebemos e processamos a pessoa com deficiência de uma forma inferior. Aquilo que eu percebi quando aprendi contigo é que as barreiras vêm de fora e não de dentro, não é? A pessoa que de repente fica frustrada com a vida, é a quantidade de barreiras que se lhe colocam é que são um impedimento. Há aqui um conceito de interdependência que nós todos devíamos pensar mais sobre ele. Nós somos todos dependentes de alguém ou de uma sociedade onde estamos inseridos para alguma coisa. Então, o que é que me limita? É o eu não andar e a minha cadeira de rodas ou o ambiente à minha volta? Ajuda-nos aqui a desconstruir o beabá do capacitismo, que é quando é que nós estamos a ser capacitistas? É preciso aproximar a comunidade sem deficiência do tema da deficiência. Como qualquer pessoa na vida, já te chateaste com situações, sim, não é? Sim. O que é que tu sentes que é mais eficaz na tua abordagem? É seres tipo super pragmática e efetiva e assertiva? É seres tipo dizer, olha, vamos deixar-nos aqui de porcarias, por favor, você está a ser super capacitista? Ou é tipo, que giro, acho que eu preciso de ajuda para tudo. Sim. O que é que achas que fazer melhor? Portanto, é preciso perceber como é que estamos a analisar a população com deficiência, mas de facto, e eu acredito que este número é muito maior. Há muita gente, e isto é importante ser dito, que nem se entende, nem se autodeclara como pessoa com deficiência por medo do estigma e da discriminação. Se tivesses de dar uma dica para alguém hoje pensar um bocadinho sobre o capacitismo ou tornar-se um bocadinho menos capacitista, o que é que tu dirias? Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada vamos focar-nos na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos mais estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGAs Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto e nos desafiou a debater os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio vamos falar sobre capacitismo, acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência e para isso trouxemos Catarina Oliveira. Bem-vinda, Catarina. A Catarina, para quem não conhece, e se não conhecem, estão a viver debaixo de uma rocha, para além de ter uma página de Instagram chamada Espécie Rara sobre Rodas, onde fala sobre estes temas da acessibilidade, do capacitismo, da inclusão da pessoa com deficiência, é também formadora e consultora para a acessibilidade e inclusão. Estás também, és embaixadora da Associação Salvador. Exatamente. Das formações no Access Lab. Exatamente. És nutricionista, para além disto tudo. E, na verdade, o deslocar-te em cadeira de rodas é algo muito recente da tua vida. Foi aos 27 anos que tiveste uma mielite transversa. É verdade, é verdade. Obrigada pelo convite. Ora, essa. Gosto muito, muito, muito de estar aqui. Então, é verdade, olha, aos 27 anos estava eu no Brasil, tinha ido visitar uma amiga e tive uma inflamação na medula para, pronto, o termo médico é mielite transversa, é assim um tema mais complicado que eu também não conhecia até o ter, pois, não é? Certo. Ele veio ter comigo. E tive uma inflamação na medula de causa aparentemente desconhecida e, de facto, portanto, culminou no facto de eu ficar sem sensibilidade, sem movimento nos membros inferiores e passar a deslocar-me numa cadeira de rodas, portanto, foi há 8 anos, há cerca de 8 anos, e desde aí que é a minha forma de me deslocar agora. Sim, e aquilo que eu acho que é muito interessante, a maneira como tu comunicas e que me fez ter uma visão muito diferente do mundo, porque se calhar lido com a pessoa com deficiência de uma maneira diferente, o meu irmão tem paralisia cerebral, portanto é algo completamente diferente. Claro. É que tu encaras, obviamente, a situação com muita leveza, tu podias estar frustrada com tudo mais, mas aquilo que eu percebi quando aprendi contigo é que as barreiras vêm de fora e não de dentro, não é? A pessoa que de repente fica frustrada com a vida, é a quantidade de barreiras que se lhe colocam é que são um impedimento. Exatamente, sem dúvida. Sim, eu acho que, e é muito interessante colocares as coisas nesse ponto, porque eu própria, antes de ter uma deficiência, eu provavelmente olharia para a deficiência também com os olhos do modelo capacitista. Mais... Exatamente, com os olhos capacitistas de um modelo que depois existem aqui teorias e modelos sociológicos que nos explicam também isto, mas um modelo que diz que basicamente o problema da deficiência está na pessoa que a carrega, não é? Sei lá, a questão de eu não andar é um problema meu e não das barreiras que me colocam à minha volta. Mas de facto, quando começas a estudar e começas a perceber numa perspectiva de direitos humanos, da acessibilidade, tu percebes que não, que realmente o mundo foi construído não tendo em consideração a pessoa com deficiência. Portanto, se nós formos ver a história, a pessoa com deficiência nunca esteve como parte integrante centro, não é? De todo, e portanto o mundo foi sendo construído sem a nossa presença. E de facto, eu, por exemplo, aqui onde estamos, eu vim aqui ter contigo sozinha, no meu carro,
carro, montei a minha cadeira, subi até aqui e cá estou eu. Haverão outras pessoas, mesmo com deficiência, que não conseguem fazer todas as coisas sozinhas, claro, mas para isso existem outros recursos também de acessibilidade. Claro. Quando me colocas num ambiente onde eu não consigo ter autonomia das minhas escolhas e acessibilidade, aí sim eu fico limitada. Então, o que é que me limita? É o eu não andar e a minha cadeira de rodas ou o ambiente à minha volta? Verdade. E quando nós começamos a pensar assim, começamos a pensar também que nós podemos intervir nesse ambiente, não é? Nós enquanto sociedade. Claro, isto é curioso porque, e tu estavas a dizer bem, há outros tipos de deficiência que precisam de tipo de recursos, e aqui no fundo é perceber que as pessoas são pessoas e não há uma característica delas que as defina, mas o facto de sermos todos diferentes, porque eu também se calhar preciso de coisas diferentes do meu marido ou da minha filha, porque temos vidas diferentes, e se calhar nós estamos aí numa sociedade muito padrão. Exatamente. E eu acho que há aqui conceitos que as pessoas não pensam muito bem sobre eles, no sentido em que há aqui um conceito de interdependência que nós todos devíamos pensar mais sobre ele. Nós somos todos dependentes de alguém ou de uma sociedade onde estamos inseridos para alguma coisa. Como é que tu vais comer se ninguém pôs a comida ou na terra ou no supermercado, não é? Portanto, pensar um bocadinho mais de forma abrangente. Mas de facto há pessoas que fisicamente ou cognitivamente necessitam de uma ajuda mais específica, mas isso em momento nenhum lhes deveria retirar a autonomia, não é? Certo. E isso é o que acontece, só porque uma pessoa, por exemplo, não consegue beber este copo de água sozinha, a sociedade entende que alguém tem que te dar este copo de água, então eu dou-te o copo de água quando eu quiser. Não, eu primeiro posso decidir se quero água, se quero vinho, se quero um iced tea, ou passo um refrigerante, qualquer coisa, não me é bom porque eu tenho muito açúcar, mas alguém tem que me dar o copo à boca, não é? Portanto, e nós não confundirmos conceitos de dependência, não tem mal nenhum, até porque nós somos dependentes uns dos outros para alguma coisa, mas a nossa autonomia devia estar garantida e com as pessoas com deficiência muitas vezes não está. Às tantas até para perceber que o facto de precisar de ajuda para beber um copo de água não significa que preciso de ajuda para fazer outras coisas, tipo para gerir o seu dinheiro, por exemplo. Exatamente, porque aí entra a questão da autonomia. Ainda ontem, num podcast que participei também, falava outra pessoa com deficiência que falou muito bem sobre esta questão de nós termos a autonomia para tomar as nossas próprias decisões, independentemente de alguém ter que assinar por mim, porque eu fisicamente, imagina, não consigo assinar, e eu tenho que saber o que é que eu quero assinar, não é? E isto é uma coisa que é retirada muitas vezes à pessoa com deficiência e o Rui, que foi essa pessoa que estava a partilhar esta ideia, partilhou outra ideia também muito interessante, que é esta questão da vulnerabilidade, que é muitas vezes ali, portanto, associada à pessoa com deficiência, e ele dizia, a vulnerabilidade é um contexto também. Eu sou vulnerável em determinados contextos onde me retiram esta autonomia, não é? E isso também é muito poderoso nós pensarmos nesta ideia. E às vezes eu acho que se romantiza a vulnerabilidade imposta. Exatamente. Ou seja, mas é bom sermos vulneráveis, assim, sim, claro, eu adoro que não me deem condições para eu poder ir à casa de banho num sítio que eu tenha, por exemplo, isto acontece muito com o meu irmão, não é? Que às vezes ele tem os urinóis e tudo mais, e que são portáteis, porque efetivamente ajudam, mas ele vai na mesma a uma casa de banho para usar, claro. Não é? Não é de repente vamos todos ser vulneráveis e a pessoa expõe-se onde não quer. Sim. E lá está, e nesta questão da pessoa com deficiência, ou seja, há aqui uma parte do capacitismo que quase que a sociedade nos impõe nós sermos de alguma forma vulneráveis e ajudados, não é? E quando tu te colocas enquanto uma pessoa com deficiência que tem o direito de rejeitar uma ajuda que ela nem sequer pediu, porque todos nós temos direito de rejeitar ajudas ou de rejeitar imposições de ajudas, que é o que nos fazem, a sociedade muitas vezes não gosta muito disso. E eu dou sempre esta figura de, muitas vezes eu estou num sítio que não é acessível e eu digo, olha, já reparou, podia pôr aqui uma rampa, assim entrávamos todos de forma autónoma. Menina, não é preciso, eu ajudo, eu carrego-a. Porquê? E sabes que uma vez perguntei isto a um psicólogo, até foi ao Raul Manarte, que eu acho que deves saber quem é, perguntei-lhe numa palestra que estávamos a dar, porquê que as pessoas fazem isto? Porquê que as pessoas preferem carregar-me, não é? Sim, tipo super-herói. Podem, do que colocar uma rampa onde toda a gente pode entrar com autonomia e sair. E ele disse que era a satisfação
imediata, não é? Aquela satisfação imediata de que tu ajudaste alguém. Se tu puseres numa rampa, tu não tens o retorno imediato de quem é que entra e quem é que sai de forma autónoma. E ajudas muito mais pessoas. E ajudas muito mais pessoas. E portanto aqui entra o capacitismo, que é, não, eu hoje deitei-me e peguei numa pessoa com deficiência ao colo e pula lá dentro. E não é tão fixe dizer que, olha, construí uma rampa no meu restaurante e agora entra toda a gente. É menos herói. É menos herói, exatamente. Eu percebo. Mas é mais fixe. Mas é mais fixe. Há uma coisa que tu costumas fazer muito, é uma rubrica que eu adoro na tua página, que é o Paga ao Mesmo. Sim, essa é muito boa. Tu achas que às vezes as empresas e ou seja, as instituições, quem constrói, quem pensa serviços e bens, tem noção do ridículo às vezes das coisas? Eu acho que não. Eu acho que não tenho. Olha, e ainda recentemente eu comprei um carro este ano e estava a pensar nessa questão do pago ao mesmo por causa da questão do seguro. Quer dizer, eu pago um seguro. Certo. E eu pago um seguro e tenho um carro de substituição, supostamente em algumas questões, mas eu não tenho. Porque não há carros de substituição adaptados. E portanto, no máximo o que me fazem é pagarem-me um táxi ou um Uber para os dias em que eu vou ficar sem o carro. Mas pagas o mesmo. Eu pago mesmo, não é, pessoal? Ou então um restaurante onde eu, para entrar, dizem que é acessível. É acessível. Às vezes não é, porque a acessibilidade é o tal levar ao colo. Ou então entrar pelos fundos, onde eu tenho que passar pela cozinha, às vezes ir pelo monta-cargas. Toda a gente sabe que o restaurante é pela experiência. Exatamente, ou seja, já estou, nada contra, até adoro conhecer as pessoas que vão cozinhar o que eu vou comer. Mas quer dizer, a experiência não é a mesma, mas eu pago mesmo. E portanto, eu acho que muitas vezes, aliás, eu tenho a certeza, porque felizmente às vezes tenho feedback de pessoas que ou estão à frente de empresas, ou por exemplo profissionais de saúde que muitas vezes lidam com pessoas com deficiência, que depois me dizem, olha Catarina, eu vi um vídeo teu e percebi, eu fazia aquilo, estou a perceber o quão ridículo pode ser em algumas situações esta imposição ou eu assumir que sei o que é melhor para ti, e vou tentar desconstruir isto. Portanto, eu genuinamente acho que há muita gente que não se apercebe do quão ridículo é, mas também acho que há muita gente que tem até porque já ouvi em algumas áreas, tem aquele pensamento de as coisas são assim, vocês têm que se adaptar e as coisas são assim. Não são. Ora bem, a minha doença impede uma adaptação. Exatamente. Ou seja, sua não é bem uma doença. Exatamente, não é? Sim, não tem lógica nenhuma, mas eu acho que há pessoas que genuinamente acham, sei lá, que nós é que temos, ainda têm muito este modelo médico na cabeça, que é, não, tu é que tens de te adaptar, o mundo é assim. Não, o mundo é assim porque nós nunca fomos considerados neste mundo. Temos que ser agora, não é? Quando uma grande parte das pessoas em Portugal vive com uma deficiência. Sim, é assim. Os números, por acaso, ainda ontem estava a fazer uma apresentação sobre isso, os números são um bocado confusos, porque nós temos os censos de 2021 que nos dizem que 11% da população quase tem algum tipo de deficiência, mas a forma como os censos foram feitos é um bocadinho complicada, porque eu gosto de sempre dar este exemplo. Uma das perguntas do censo, por exemplo, era tenho capacidade de tomar banho sozinha? E eu tomo banho sozinha e tenho uma deficiência. Certo. Se calhar o meu avô no final da sua vida já não tomava banho sozinho e não tinha nenhum atestado de incapacidade multiusos. Portanto, é preciso perceber como é que estamos a analisar a população com deficiência, mas de facto, e eu acredito que este número é muito maior. Há muita gente, e isto é importante ser dito, que nem se entende, nem se autodeclara como pessoa com deficiência por medo do estigma e da discriminação. E isto também, só para teres noção, há pessoas que não pedem o atestado multiusos e que não pedem os seus direitos, que nós temos esses direitos, porque têm quase como medo de ter um rótulo na testa de eu sou uma pessoa com deficiência, como se isso fosse uma coisa má. É só parte da diversidade humana, não é? Claro. Mas isso tem a ver também muitas vezes com os estigmas sociais com que se deparam, não é? Claro. Porque lá está, a partir do momento em que tu dizes eu sou uma pessoa com deficiência, as pessoas dizem ok, então eu vou só, vou-lhe pôr aqui um copinho de água porque vai ser bom para si manter-se hidratada. Por acaso não tenho muita sede, mas fica aqui. Por acaso era um copinho de vinho, por acaso não tem. Sim, um copinho de vinho, a sua situação não devia. Não pode beber não álcool. Medicamentos. Exatamente, sem dúvida. Isso é não, esse estigma existe e, por exemplo, estavas a falar há bocado de empresas. A questão de nós aliar, e o capacitismo baseia-se muito nisto, de haver um corpo mais capaz e mais válido e um corpo menos capaz e menos válido, que é o corpo da pessoa com deficiência. Nas empresas muitas vezes alia-se o integrar uma pessoa com deficiência a uma diminuição da produtividade, ou uma diminuição, quando o que nós vemos nas equipas verdadeiramente diversas é precisamente o contrário. E portanto isto é muito poderoso e este estigma existe mesmo na empregabilidade e em tudo o que rodeia a pessoa com deficiência. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre a sustentabilidade. E esta temporada tem o apoio do Grupo AGAs Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável.
Em conjunto, vamos olhar para as suas ambições de longo prazo de fomentar a inclusão, promover uma sociedade mais saudável e contribuir para a resiliência climática. Fiquem connosco. Falando em empresas e eu também há bocadinho deste o exemplo da rampa, e eu fiquei a pensar nisto, que é, muitas vezes, se calhar, os negócios veem a acessibilidade como um custo. Certo. Quando, na verdade, se tiver uma rampa, tanto entram melhor cadeiras de rodas, Exatamente. como entram carrinhos de bebés, como entram... Toda a gente. Torna-se tudo acessível. Sim. É um custo ou é um investimento, então? E eu acho que é um investimento, mas eu acho que as pessoas veem como um custo. Claro que tem que haver... As pessoas vão ter que investir, vai ter que haver aqui gastar dinheiro, não é? Mas é pensar no futuro, pensar primeiro que não estamos, quando nós construímos acessibilidade, não construímos só para pessoas com deficiência, construímos para várias pessoas, nomeadamente carrinhos de bebê, pessoas que em algum momento vão ter alguma deficiência transitória, alguma questão de mobilidade, e depois... Quer dizer, os benefícios vão aparecer. Muitas vezes não aparecem no imediato e as pessoas procuram muito aquele benefício imediato, mas eles vão aparecer e, portanto, tem que haver um investimento. Muitas vezes o que acontece é que, como a acessibilidade não é pensada logo desde o início, as coisas fazem-se, passo a expressão, às 3 pancadas e depois vamos ter que refazê-las e aí sim gastar mais dinheiro. Mas a verdade é que eu ainda não encontrei nenhum recurso de acessibilidade que excluísse alguém. Quase todos os recursos de acessibilidade, ou pelo menos os que eu conheço até agora, incluem sempre mais gente nas equipas, nos ambientes. E, portanto, pensar na acessibilidade desde o zero e pensar, e eu costumo fazer muito este comparativo, ninguém pensa em abrir um espaço sem uma casa de banho. Quer dizer, nós temos que, e para isso, temos que gastar dinheiro naquela casa de banho. Então, por que não pensar também, eu não vou abrir nenhum espaço sem acessibilidade? E a acessibilidade, sendo um caminho, podemos sempre acrescentar mais recursos e podemos sempre acrescentar mais gente ao nosso espaço. Portanto, olhar, sim, é gastar dinheiro, mas é um investimento. Na tua opinião, agora estavas a dar esse exemplo de não abrir um espaço se não fores a pensar na acessibilidade. A acessibilidade implica várias coisas, desde, por exemplo, se eu tiver uma loja, vamos pensar numa coisa mais básica, implica acessibilidade de movimentos, mas também braille para a leitura de saber o que é que são os produtos que lá estão, códigos de cor para quem é daltónico. Achas que, na tua opinião, isto eu não tenho a resposta, é queria só saber a tua opinião, a pessoa pode pensar primeiro, ok, então eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, começo por fazer primeiro isto, depois aquilo, depois aquilo. Isto faz sentido? Ou achas que é, não, ou vai tudo, ou então não podemos estar a... E eu acho que é utópico pensarmos primeiro que vai logo tudo, conseguimos fazer logo tudo, porque a diversidade humana é tão grande que vamos sempre ter alguém a acrescentar. E eu acho que é muito importante, se for uma coisa do zero, portanto, se for uma coisa de base, termos a devida consultoria, com empresas devidamente certificadas e que tenham também o conhecimento com as pessoas e com a comunidade de pessoas com deficiência, para que possamos tentar abarcar tudo ou o máximo que conseguirmos, mas sempre com aquele pensamento não penalizador de que vão haver sempre coisas a fazer e pensar obviamente na acessibilidade física e em tornar tudo o mais acessível possível, pensar muito bem, como tu disseste, na acessibilidade comunicacional, portanto, e na acessibilidade para pessoas cegas, para pessoas surdas, mas também pensar na acessibilidade nos comportamentos, na forma como nós formamos a nossa equipa, como é que a pessoa vai receber a pessoa com deficiência. Mas isto tudo, e eu vejo muito isto quando falo com empresas ou até com estabelecimentos e tudo mais, pode ser um bocadinho overwhelming, do género, meu Deus, eu não consigo fazer agora isto tudo, ou eu não consigo transformar tudo. E por isso é que existe também aquele conceito de adaptações razoáveis. O que é que nós podemos fazer agora que não seja, por exemplo, um pequeno comerciante que às vezes seja um grande problema, precisa de pôr uma plataforma elevatória na sua loja, não tem dinheiro para aquilo, ok, então o que é que eu posso fazer inicialmente? Posso tentar colocar uma rampa e movível, dizer nem que seja, exatamente, e dizer à partida que não conseguem ir para o andar de cima, ou seja, não se intitularem como acessíveis, não o sendo, mas também calma, ou seja, vamos fazendo as coisas mas não estarmos parados, só dizer que não conseguimos. Pois, não é? E sobretudo dialogar, não é? Explicar às pessoas que têm noção que aquilo é um problema, que estão a trabalhar ativamente nele, que neste momento encontraram esta solução e que estão a procurar outra e até aceitam sugestões de melhoria, não é? E não ter medo, que isto é uma coisa que acontece muito e eu entendo, porque as pessoas têm medo de que aquilo seja entendido de uma forma negativa, mas acreditem que não é. Não tenham medo de dizer o que não têm. Por exemplo, nós na Access Lab construímos às vezes páginas de acessibilidade e tudo mais, e dizer,
por exemplo, para entrar no recinto tem uma rampa com uma inclinação que não é adequada e, portanto, poderá não conseguir subi-la sozinha. Não tenham medo. É melhor isso do que a pessoa ir até lá e não conseguir subir. É melhor, olha, é super acessível, pode vir, tem uma rampa, a pessoa vai sozinha e não consegue subi-la. Portanto, não tenham medo, acreditem que para nós, pessoas com deficiência, claro que o ideal é que aquela rampa passe a ter uma inclinação correta, mas enquanto não tem, que eu tenha a informação toda do meu lado. Isso é mesmo muito importante, esta transparência na informação. Até para saberes a quem é que podes ligar quando a situação estiver difícil, não é? Sim. Isso é outra coisa muito interessante que disseste do ligar, porque uma das coisas que nós recomendamos como uma boa prática é sempre haver um contacto de acessibilidade, ou seja, um e-mail, um telefone, para onde nós possamos ligar para se alguma informação não está naquela página, por exemplo, que nós possamos, porque as necessidades são tão diferentes, que é normal uma página não ter tudo ali, mas portanto haver um contacto muito claro que eu possa ligar para saber mais que requisitos é que aquele sítio me oferece ou não. Aqui nós estamos sempre a falar, e agora esta parte da conversa estamos a falar de barreiras físicas, barreiras sociais, em termos que são impostos. Achas que estas são as maiores barreiras ou a barreira do estigma, ou seja, que não conseguimos verbalizar bem, é pior? Olha, eu acho que as barreiras comportamentais e atitudinais, não é? São as que estão na base de todas as barreiras, porque se nós todos considerássemos a existência da pessoa com deficiência de uma forma equitativa, ou seja, se eu olhasse para a pessoa com deficiência e pensasse, não, a acessibilidade é uma questão de direitos humanos e, portanto, esta pessoa tem que navegar na sociedade de forma equitativa. E eu construiria tudo e teria uma atitude com aquela pessoa equitativa. E o que se passa não é isso. Porquê? Porque nós, de facto, temos uma representação da deficiência muito negativa ainda. É a pena, é o coitadinho, é uma coisa trágica. Nós vemos efetivamente a pessoa com deficiência, e eu falo por mim, porque eu durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência e também tinha essa imagem, como alguém inferior ou menos merecedor, mesmo que isto não seja consciente. Às vezes não é consciente. E por isso é que muitas pessoas ficam revoltadas quando eu digo que não preciso de ajuda. Não, eu não preciso de ajuda, estou bem. Por amor de Deus, estou eu aqui a ajudá-la e ela está a dizer que não. Porquê? Porque a pessoa está... ela não projeta que eu tenha a minha opinião. E, portanto, como nós vemos a pessoa como uma pessoa inferior, nós depois construímos estes estereótipos de que a pessoa sem deficiência é superior. E isto depois leva a infantilizações, ou seja, falar com pessoas com deficiência adultas como se fossem umas crianças. Ou falar para outra pessoa. Ou não falar comigo, não é? Perguntarem a quem está comigo o que é que eu vou tomar num café e eu dizer, só não ando, ainda falo, não é? Portanto, esse tipo de coisas. Lá está, o impor a ajuda, o não dar oportunidades equitativas e depois isto, ou seja, desagua para outras áreas da nossa vida, a sexualidade, os relacionamentos. As pessoas não nos projetam numa empresa, um cargo de liderança, ser de alguém com deficiência. Como assim? Como é que ele vai chegar até lá? Nem se lembram, não é? Nem se lembram. Portanto, isto é muito grande e está muito enraizado dentro de nós. E é muito natural que as pessoas às vezes nem sequer se apercebam que têm esta postura para com as pessoas com deficiência e só se apercebem quando ouvem. Olha, estás a falar comigo como se eu tivesse 5 anos, eu tenho 35. Olha, eu já te disse 50 vezes que não precisa da tua ajuda e tu estás-me a empurrar a minha cadeira até eu me chatear. Portanto, isto tem que ser mesmo falado para que as pessoas desconstruam estas imagens categorizadas que criaram sobre a pessoa com deficiência. E qual é que achas que é a maneira mais eficaz de fazer? Porque já devia usar o humor para o fazer, que eu acho delicioso. Não sei até que ponto eficaz. Sei que como qualquer pessoa na vida já te chateaste com situações, não é? Sim. O que é que tu sentes que é mais eficaz na tua abordagem? É seres tipo super pragmática e efetiva e assertiva? É seres tipo dizer, olha, vamos deixar-nos aqui de porcarias, por favor, você está a ser super capacitista? Sim. Ou é tipo, que giro, acho que eu preciso de ajuda para tudo. Sim. O que é que achas que funciona melhor? Olha, eu não sei o que é que funciona melhor. Eu acho que eu acredito muito no diálogo, ou seja, num diálogo que não seja de alguma forma agressivo, mas eu acho que às vezes
temos que ser agressivos porque as pessoas simplesmente não entendem, não é? E eu noto isso quando eu tenho que dizer 5 vezes que não preciso, eu à 5ª vez eu não estou tão amável como à primeira vez, não é? Porque sou humana e somos todos humanos. Não quero que me toque. Exatamente, e já me estão a tocar e quer dizer, pelo amor de Deus. E portanto, eu acho que o diálogo, eu acredito muito no diálogo, a minha postura a dialogar é sempre numa postura construtiva e sempre trazendo aqui o humor, e eu trago o humor, no início não foi de uma forma consciente, às vezes agora pode ser, porque eu acho que a deficiência tem um peso tão grande que as pessoas às vezes preferem nem falar porque se sentem mal, sentem-se culpadas, e quando trazes o humor não tiras responsabilidade, mas trazes aqui alguma leveza, mas eu acho que a melhor forma é não nos calarmos, não acreditarmos que quando a sociedade nos está sempre a dizer que nós não devemos exigir tanto quando estamos a exigir, não estamos a pedir, estamos a exigir direitos, mas também acho que, e isto é uma opinião muito pessoal, acho que tem que ser um trabalho em conjunto e eu tenho que perceber que estou inserida numa sociedade capacitista e que tenho que ter alguma capacidade de dialogar com o capacitista e, neste caso, com o opressor. Não acho que seja nosso dever educar o opressor, mas eu, Catarina, acho que também o só apontar dedos só afasta. Eu acho que se eu só apontar dedos à minha volta, aquela pessoa nunca mais vai querer incluir alguém com deficiência e eu acho que isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. Portanto, eu acredito muito num diálogo construtivo com uma pitadinha de humor, porque eu acho que ajuda as pessoas também a deitarem algumas barreiras que têm. Sabes que ainda hoje estava a ter essa conversa sobre o que é eficaz versus o que é justo. Ok. Que não é nada justo tu teres de educar alguém que te está a oprimir. Isso é muito interessante. Mas é mais eficaz fazê-lo às vezes do que... E isto vale para tudo, não é? Às vezes para o machismo, às vezes, que é, eu não quero ter de explicar a alguém que está a fazer mansplaining. Exatamente. Mas se eu tiver de explicar e que essa pessoa não volta a fazer, é mais eficaz, não é? É verdade. Porque sempre que eu vejo alguém a ter uma atitude capacitista e do outro lado a ver uma revolta imediata, que às vezes acontece e acontece comigo e não é nada condenável, o que eu sinto é que aquela pessoa ficou ali com uma impressão de, pois, estes aqui, coitados, todos os revoltados. Categorizado outra vez. Exatamente. Todos os além de coitadinhos são revoltados. Exatamente. E depois sabes o que é o pior? É que as pessoas não entendem, coitado, revoltado não é com o que eu disse. Que foi com a vida dele. É com a vida dele. E não é. E portanto eu acho que isso afasta mais, é verdade. Eu sei que é super humano e eu também o faço, mas afasta mais do que aproxima. Sim, porque parece que há uma desresponsabilização das coisas que nós dissemos que podem magoar o outro, porque o outro, a situação de vida dele é que pronto, levou que pronto, fico revoltado e falou assim comigo desta maneira. Tipo, eu não estou chateada porque falaste comigo como se eu fosse uma criança, eu estou chateada porque estou numa cadeira de rodas. Não, não é? Ou seja, por amor de Deus. Exato. Há uma... Quando comecei a seguir-te nas redes sociais e quando comecei a aprender um bocadinho contigo, comecei a ver que eu achava que estava muito próximo sempre vivi próximo da pessoa com deficiência, achava eu que havia o estereótipo também, e portanto era impossível eu ser capacitista, não é? E eu comecei a perceber que não, que eu era muito capacitista em milhares de coisas na minha vida. Ajuda-nos aqui a desconstruir o beabá do capacitismo, que é quando é que nós estamos a ser capacitistas? Olha, é difícil. Basicamente, nós estamos a ser capacitistas sempre que nós não vemos a pessoa com deficiência de uma forma equitativa. E o que é isto? Ou seja, nós muitas vezes sem querer vemos e entendemos e interagimos e recebemos e processamos a pessoa com deficiência de uma forma inferior. E isto é nós acharmos que nós sabemos o que é melhor para ela, mesmo que ela nos esteja a dizer que não. Que nós acharmos que não, que aquela pessoa não tem autonomia para tomar as suas próprias decisões, e isto depois depende da capacidade cognitiva de cada um, e de nós vermos a pessoa com deficiência e tratarmos a pessoa com deficiência de uma forma inferior. Ou então tratarmos de uma forma que nós achamos que é superior, mas que no fundo é inferior, que é tipo, tudo o que tu fazes é um máximo, mesmo que tu sejas a pior pessoa do mundo. É tipo, estás-me a insultar? Pá, de ti, já viste, olha de ti, é tão engraçado, olha que giro, ele numa cadeira de rodas diz as neiras, que bem, e está-se a referir a mim. Não, ou seja, colocarmos nestas caixas do super-herói ou do coitadinho, e não olharmos para a pessoa com deficiência como uma pessoa. Sim. Mas
Outra fase do capacitismo também é acharmos que a pessoa com deficiência, ou todos nós, não temos determinadas necessidades específicas. Como muitas vezes me dizem, olha Catarina, estou aqui a falar contigo e quase que nem reparei que estás na cadeira de rodas. Como se isso fosse uma coisa boa, não é? Como se me tivessem a dar um elogio, sendo que eu não pretendo sequer esconder a minha cadeira de rodas, e isso faz com que tu não estejas atento às minhas necessidades. E portanto eu acho que o colocar no super-herói, no coitadinho, ou então no ignorar a deficiência ou tornar o foco a deficiência é o que nos torna capacitistas. Porque basicamente o capacitismo, como o racismo, como o machismo, é um sistema de opressão da nossa sociedade que basicamente o que nos diz é que o corpo capaz, válido e com direito à autonomia é o corpo sem deficiência. E o corpo com deficiência não é. É um corpo que tem que estar sujeito ao que a sociedade lhe diz que é melhor para ele. E, portanto, sempre que nós transmitimos isto em ações ou em pensamentos ou em atitudes, estamos, de facto, a ser capacitistas. Mas eu gostava só de dizer aqui também uma coisa que, como o mundo é tão inacessível às pessoas com deficiência, é muito natural eu falar com alguém e dizer, olha, desculpa, tu já alguma vez tinhas falado com alguém com deficiência? Olha não, Catarina, tu és a primeira pessoa. É natural. E se tu não tens este contacto com uma pessoa cega, com uma pessoa surda, com uma pessoa... É natural que seja estranho para ti. Tu tens medo de ofender, tu tens medo de estar a dizer uma coisa que não está bem ou que não vai cair bem naquela pessoa. E para não cair no errado, preferes tipo... Exatamente. Ou retraíste ou tratares de uma forma super que a pessoa percebe perfeitamente. E, portanto, é preciso aproximar a comunidade sem deficiência do tema da deficiência. Porque eu própria, sei lá, a primeira vez que falei ou que almocei com uma pessoa surda, com um intérprete, eu às tantas também estava do género, mas olho para o intérprete, olho para a pessoa, é estranho, tu não estás habituado àquela forma de comunicação e portanto nós temos que naturalizar estes espaços com a pessoa com deficiência para que isto possa ser natural, porque senão depois acontecem aquelas coisas da pessoa surda perceber que a pessoa que está a comunicar com ela está aos berros e ela pensa, não, eu não vou voltar a ouvir porque está aos berros, só que a pessoa às tantas já não sabe o que é que há de fazer. Porquê? Porque não é natural e portanto também não se culpem, não é? Mas tomem esta responsabilidade de ouviram esta nossa conversa, tenham um bocadinho mais de responsabilidade de pensar sobre este assunto, de educar os vossos filhos sobre este assunto e os vossos pais também. Não e de se calhar se colocar em situações onde estão mais expostos ao contacto com pessoas diferentes de nós, não é? Porque eu também penso muito nisso. Durante 27 anos, eu não me lembro de contactar com ninguém com deficiência e eu hoje em dia... Não todos os meus amigos são pessoas com deficiência, continuo a ter amigos sem deficiência, mas conheço muitas pessoas com deficiência. Porquê que agora é que abriram estes horizontes? Porque eu estou sentada numa cadeira de rodas? Não, porque provavelmente eu passei a querer ocupar espaços onde as pessoas com deficiência também estavam. E isto faz-nos pensar, não é? Sim, a verdade é que os nossos amigos é indiferente se estão numa cadeira de rodas, se deslocam em pé, se falam connosco através de língua gestual, embora possa haver uma barreira linguística. Claro, se não sabemos. Como se eu tiver um amigo alemão, vai ser mais complicado falar com ele, e ainda assim posso ter um amigo alemão. Exatamente. É engraçado este colocar-nos nesses espaços, mas lá está, se nós não tivermos espaços acessíveis, às tantas, os espaços em que nós estamos, naturalmente não vão ter pessoas com deficiência. Isso eu até lhes costumo chamar a pescadinha de rabo na boca, que é, claro, olha, mas porquê que o seu espaço não é acessível? Olha, porque por acaso nunca tivemos cá ninguém com deficiência. Porquê que nunca tiveram cá? Já pensaram? Porque não somos acessíveis. Ou seja, nós temos que ser proativos, exato, mind-blowing, nós temos que ser proativos na criação da acessibilidade, porque só assim é que as pessoas com deficiência também vão ocupar espaços. E eu também concordo com o outro lado, não acho que seja um dever nosso de todo, mais uma vez, mas eu concordo, muitas vezes eu coloco-me em espaços que sei que não são acessíveis para obrigar... dizer, pessoal, eu vim aqui, mas eu gostava muito de voltar aqui com mais gente até e gostava que isto fosse acessível. Portanto, eu acho que também tem que haver aqui uma bola de neve. Mas se nós não temos espaços acessíveis, claro que não vamos ter lá pessoas. E se não temos pessoas, sei lá, eu vejo pelos meus amigos, pela minha família, pelo meu namorado, que convivem comigo diariamente e a forma tão natural também como eles recebem outras pessoas com deficiência, porque já está naturalizado. Há uns anos atrás, com certeza que não seríamos o grupo mais inclusivo de sempre de amigos, porque não tínhamos ninguém com deficiência. Portanto, tem que haver aqui uma bola de neve de inclusão, digamos assim. E se calhar as pessoas que não têm deficiência, se calhar serem mais vocais também nos sítios que não são acessíveis, mas olha, desculpa, eu não posso trazer, por exemplo, se eu for a um restaurante e vi que não é acessível, digo, olha, tenho que pensar, eu não posso trazer aqui o meu irmão. Não... Exatamente, sim. Porque isso também eu acho que
por exemplo, isto é muito importante, nós estarmos a falar de deficiência e tu tens trazido aqui alguém com deficiência. Embora eu não falo pela comunidade, falo por mim, mas sou uma pessoa com deficiência. Mas em nenhum momento nós podemos achar que isto não tem que ser uma coisa conjunta. Sim. A pessoa sem deficiência pode e deve levar este tema para as suas empresas. Não podem falar em nome de. É isso, não podem falar por nós. Não é aquela coisa de, olha, eu fui falar disto porque eu vou-vos dar voz. Não. Nós temos. Exato, nós temos voz. Portanto, fala connosco, ao nosso lado. Eu não quero que ninguém venha atrás de mim nem à minha frente. Todos lado a lado a levar este tema. Porque eu acho que sem vocês, e eu não quero estar aqui a pôr o nós e o vocês, mas sem as pessoas sem deficiência, nós também não vamos a lado nenhum, porque nós somos uma sociedade. É isso, a sociedade tem de existir com pessoas, pontos, não é? E a verdade é essa, é porque se tradicionalmente quem prepara os edifícios, prepara até só uma maioria de pessoas que não têm deficiência, tem uma responsabilidade de agir segundo aquilo que as pessoas com deficiência disseram para fazer, não é? Exatamente, aqui é a diferença tem que ser, sem dúvida, um trabalho em conjunto. E até porque eu acho que há uma coisa que as pessoas esquecem muito, que é, nós, mais uma vez, nós categorizamos a pessoa com deficiência, quase como se a pessoa com deficiência fosse uma pessoa com deficiência. Todos iguais. Todos iguais. Não pudesse ser uma pessoa branca ou uma pessoa negra, uma pessoa heterossexual ou homossexual, uma pessoa que vive numa cidade grande ou numa cidade pequena. Ou seja, nós somos pessoas e, portanto, estamos inseridos em todas as categorias da sociedade. Agora, claro, esta característica da deficiência coloca-nos sempre à margem, não é? Digamos assim, do ritmo natural ou normativo da sociedade. Sabes que eu, quando era pequenina, eu tinha uma frase que usava imensas vezes porque irritava-me imenso passar na rua e estarem a olhar, não é? Pois, claro. E porque eu não percebia, não é? Sim, não era a realidade que eu tinha em casa. E eu às vezes dizia aos meus amigos uma coisa que hoje em dia acho que também não é muito que eu dizia, então, mas tu também usas óculos, usar óculos é uma deficiência nos teus olhos, os teus olhos não estão a funcionar a 100%. E hoje em dia eu penso, não é bem a mesma coisa, não posso às tantas estar a diminuir aquilo que são as necessidades de uma pessoa que efetivamente tem uma deficiência versus uma que usa óculos. Mas isto faz-me lembrar, e se calhar aqui mais para concluirmos, tu achas que dizem que as crianças são mais puras e tudo mais, e eu quando era pequenina sentia ao contrário, sentia que as crianças, como não estavam expostas, que eram mais, mãe, o que é que se passa com aquele senhor? Mãe, o que é que... achas que isso é o papel, é a questão dos pais, eles próprios não terem sido educados para o capacitismo e para a integração das pessoas com deficiência? Achas que as crianças estão simplesmente curiosas e ainda não encontraram ali um problema e simplesmente estão a fazer uma pergunta sobre o assunto? Sim, eu acho que, e esse tema é ótimo pegarmos nele, porque assim, eu acho que as crianças genuinamente, elas absorvem imenso os enviesamentos e os preconceitos dos pais, mas muitas vezes quando elas fazem perguntas é porque elas têm curiosidade natural de nunca vi uma cadeira de rodas, porque é que aquela menina está naquele carrinho, porque é que a menina está sentada a andar e eu estou de pé? Ou seja, são perguntas super genuínas, por exemplo, ver uma pessoa de baixa estatura, com nanismo, porque é que este senhor é da minha altura? Isso aconteceu com a minha filha e eu percebi que claramente não estava a expô-la o suficiente. Lá está, exatamente. Disse, mãe, um adulto pequenino, graça. Sim. Mas lá está, mas eu acho que o explicar é a melhor arma que o pai tem, ou a mãe tem, os pais têm neste caso. Agora, muitas vezes o que acontece é que ao explicar, os pais reproduzem os seus próprios preconceitos. Como já disseram a uma criança à minha frente que eu estava numa cadeira de rodas porque estava dói dos joelhinhos. Aquela criança vai crescer a achar que toda a gente que está numa cadeira de rodas está doente, não é? Portanto, a verdade o estigma. A verdade é que as crianças, eu acredito mesmo, a criança tem genuína curiosidade de perceber o que é que está ali a acontecer, porque é que está ali uma coisa tão diferente do que ela está habituada a ver. Acho que os pais também não podem cair no erro de dizer, olha, não sabes, vai lá perguntar, porque isso é estar a legitimar a invasão, mas por que não dizer... Olha, pronto, aquela menina está numa cadeira de rodas porque ela não anda, não sei porquê, porque nós também não sabemos coisas das outras pessoas, mas porquê que não diz olá? Porque o naturalizar o olá, o boa tarde, que dirias a outra pessoa e não afastar a criança da pessoa com deficiência quase como, não, que aquilo é, exatamente. Portanto, exatamente. Ou seja, eu acho que as crianças são genuínas nas perguntas, claro que pode haver crianças mais ou menos cruéis, mas acho que os pais têm aqui, os pais, os avós, a família, os adultos, têm uma responsabilidade muito grande de não imprimir logo ali um preconceito e um estereótipo que vai ficar com aquela criança sempre. E dizer-te só que há bocado falaste da questão dos óculos e é muito importante as pessoas perceberem que, por exemplo, eu uso lentes de contacto, uma pessoa cega ou com baixa visão é considerada cega ou com baixa visão quando não há um produto de apoio que possa colmatar a deficiência visual, que é o meu caso, que será o caso de alguém que tenha óculos. Mas os óculos são um produto de apoio também, como é a minha cadeira de rodas, que vem colmatar uma deficiência, no meu caso uma deficiência motora, vem colmatar a cadeira de rodas e os óculos
óculos uma deficiência visual. E, portanto, por que não passar também a olhar para produtos de apoio como cadeiras de rodas, como nós olhamos para os óculos, a liberdade que nos dão. Quantas pessoas estariam incapazes de conduzir se não tivessem os seus óculos? À noite. Eu também. Portanto, como eu era incapaz de estar aqui se não tivesse a minha cadeira de rodas. Portanto, este paralelismo pode ser muito interessante fazê-lo também. Afinal, não estava assim tão errada. Não estavas não. A ver, eu aqui a culpar a minha criança de 8 anos. Interior. Sim, a minha criança interior. Sim. Então, no fundo, fazer aquilo, às crianças aquilo que se faz, devia fazer toda a gente, que é dar uma explicação. Exatamente. Dentro daquilo que sabemos. Sim. Normalizar a resposta para não normalizar. Eu acho que é dar a explicação sem legitimar invasões de privacidade, dizendo, olha, provavelmente a menina não anda porque teve um acidente. Não, porque estão a carimbar logo. Mas é a forma daquela menina se deslocar. Ela, por algum motivo, Factual. não pode andar e, portanto, desloca-se com uma cadeira de rodas. Olha, como o avô se desloca com uma bengala ou etc. Portanto, é importante explicar as coisas como elas são, sem medo. Mas eu entendo o desconforto, porque assim, eu não sou mãe, mas se um dia for e se estiver num elevador e a minha filha sai com, olha, um adulto pequenino, quer dizer, eu posso ficar meio desconfortável porque tenho medo que a pessoa se sinta mal. Sim. É claro que a seguir foi explicado o nanismo de A a B e foi à procura de livros que para crianças pudessem ter representatividade. Sim. Mas efetivamente não é fácil porque a pessoa pensa que está alerta para muitas questões e é muito woke e depois de repente... Não, exatamente. E há sempre alguma coisa, quer dizer, que tu não... sei lá, que não consideraste naquele momento e que só vai aparecer quando a tua filha, neste caso, disser e tu, não estava preparada para isto, não é? Sim. E isto deve acontecer em imensas coisas, sei lá, sexualidade, relacionamentos, pessoas com deficiência. Sim, ser pai é saber que vamos ser apanhados na curva em qualquer momento da nossa vida, exatamente. Não é verdade? E às vezes há uma coisa que acontece, eu geralmente tendo a achar que sim, que a responsabilidade é dos pais, de obviamente dar uma educação que inclua, mas às vezes acho que os pais tentam dar tipo uma resposta ali na altura e nem sempre pensam muito bem na resposta. É verdade. E eu, mais recentemente tive este caso, e eu disse à Graça, ela disse, mas porquê que é um adulto pequenino? Oh, Graça, porque tu também és pequenina. Estávamos ao pé da pessoa em questão, não é? Isso, Graça, tu também és pequenina, há adultos mais pequeninos, há adultos maiores, há pessoas mais pequenas, há pessoas... E tipo, só para ver se ela parava com o assunto, mas ela continuava, mas aquele é um adulto pequenino. Pronto, e a seguir é que veio a explicação mais ponderada, mais calma, depois de refletir e me passar tipo aquele momento de... Eu só não quero que a outra pessoa se sinta desconfortável pela minha falta de apoio na educação pela representatividade, não é? Eu acho que pode ser bom, por exemplo, olha, Graça, a mãe em casa explica-te, porque é que não, olha, boa tarde, cumprimenta o senhor, boa tarde, adeus, vamos, e depois a mãe em casa explica-te, porque eu acho que também há uma coisa, e eu não sei como é que vou ser como mãe, há uma coisa nos pais que eu noto muito, quase um problema em dizer também que não sabemos. Ou que vamos. Sim. E às vezes nós não sabemos explicar ali. Olha, a mãe nunca tinha pensado sobre isso. A mãe vai pensar um bocadinho ou vamos descobrir juntas. Isso. E eu acho que isso é muito bom. Porque eu acho que nós às vezes confundimos o falar com uma criança quase como se a criança não tivesse cognição. Exato. Ou não tivesse pensamento. E eles têm pensamento. Nós precisamos de adequar a comunicação, mas não falar como se eles também não tivessem o seu pensamento. Isso é muito importante. E ajuda-nos muito mais do que desajuda. Se calhar às vezes é mais desconfortável no início, mas a longo prazo é muito melhor. Eu acredito que sim. É muito mais fácil. Depois, claro, põe-nos em situações às vezes um bocadinho difíceis. Sim. Catarina, já me estou aqui a dar sinal que já estamos a alongar a nossa conversa. Desculpa. Mas pronto, duas Catarinas à conversa. Exatamente. De facto. Sim. Se tivesses de dar uma dica para alguém hoje pensar um bocadinho sobre o capacitismo ou tornar-se um bocadinho menos capacitista, o que é que tu dirias? Olha, eu diria para olharem, pensarem nas vossas referências ou no ciclo à vossa volta e pensarem se alguma das vossas referências ou alguma das vossas pessoas próximas é uma pessoa com deficiência. Se não é, soarem um alerta e perceberem, ok, de certeza que são capacitistas, portanto começar a procurar. E está tudo bem. Até agora perceberam isso, assustam-se. Sim. E agora é melhorar. E atenção, até podem ter uma pessoa próxima como tu com deficiência e perceberem-se também agora que são capacitistas, melhorar e ir procurar sobre o assunto especificamente junto de fontes de pessoas com deficiência para começar e depois alargar o horizonte e irem
também com humildade, porque vão encontrar de certeza, vai ser um espelho para os vossos próprios preconceitos e não é fácil. E acho que a primeira reação é nem quero entrar mais por aqui que estou-me a sentir desconfortável. Abracem o desconforto, porque ele depois vai levar a um conforto futuro. Portanto, eu acho que é olhar à vossa volta, pensar nas vossas referências e perceber se têm proximidade com a questão da deficiência, que provavelmente não têm. Perfeito. Obrigada, Catarina, por esta aula incrível sobre inclusão e capacitismo. Obrigada. E pelo teu trabalho maravilhoso. Continuo a achar que a rubrica do Paga ao Mesmo é nada menos do que genial. Tenho que fazer mais. Vejam. Obrigada a quem nos está a ouvir e até ao próximo episódio.